Olá, sou o professor Eduardo Bugallo e nesse vídeo nós vamos ver os indicadores financeiros, os indicadores que as empresas utilizam para analisar as informações contábeis. Essa é a parte 1, é a parte que eu vou falar introdutoriamente sobre o que são esses indicadores financeiros e também vou falar dos indicadores de liquidez, que são os primeiros que a gente costuma tratar. Tá? Depois o vídeo 2, nós vamos tratar sobre os demais indicadores. Então, sobre os índices financeiros. Os índices financeiros, eles têm a origem nas demonstrações contábeis, principalmente no balanço patrimonial e na demonstração do resultado do exercício. Que eles são, esses dois relatórios, principalmente, eles servem de base para que a gente possa calcular esses indicadores. E para que servem esses indicadores? Né? Qual é a função desses indicadores? É prestar uma informação, prestar o que vai contribuir de alguma forma para a tomada de decisão. A decisão dos stakeholders. O que são os stakeholders? Stakeholders do inglês quer dizer partes interessadas. São todas aquelas pessoas que fazem parte da empresa por algum motivo e eles têm algum tipo de interesse nas informações que são disponibilizadas na empresa. Então, stakeholders, os principais grupos de interesse são acionistas, os credores e os administradores da própria empresa. Esses são os principais, não quer dizer que outros stakeholders não se utilizem dessa informação para suas tomadas de decisões. Então, olha só, os credores, o que os credores teriam interesse em indicadores da empresa? Eles estão interessados na liquidez de curto prazo, ou seja, a capacidade de pagar juros e amortizar as dívidas. Né? Imagina se eu vou emprestar dinheiro para uma determinada empresa e eu, na condição de banco, eu vou querer saber se essa empresa, de alguma forma, vai ter condições de devolver o dinheiro que eu estou emprestando para essa empresa. Então, eu vou ter interesse em fazer algumas análises, gerar alguns indicadores, no intuito de verificar se essa empresa vai ter condições de devolver o valor que ela está pegando emprestado. E não só banco, a gente sempre pensa em bancos, né? Mas às vezes também os fornecedores. Então, você diz, vou vender a prazo, mas eu quero saber se tu vai ter condições de me devolver esse dinheiro, de pagar o que deve, né? Então, os fornecedores também são importantes no que diz respeito a gente entender a função desses indicadores, para que eles também possam, e até não tanto no quesito de saber se vai devolver ou não, mas quantificar qual é o limite de endividamento que é seguro para a empresa ou para o banco emprestar para essa empresa que ela vai ter segurança para devolver, ok? Outros que também são interessados nisso, que também são stakeholders, são os acionistas e também os próprios administradores da empresa. Eles estão interessados em todos os aspectos da situação financeira e econômica da empresa, no sentido de verificar se a empresa está saudável, se a empresa tem condições de atender a missão dela, né, o plano estratégico dela, que a gente tem que ter recursos para isso e tem que ter capacidade de endividamento, capacidade de financeira de arcar com esses valores. Então, além do cálculo do índice, é importante a sua interpretação. Não é só calcular o índice por calcular, né? A ideia é que a gente consiga, de alguma forma, saber interpretar ele. O índice tal deu 1, deu 2. Mas o que é isso, né? O que quer dizer isso? Qual é a informação que está por trás desse 1, desse 2, que vai nos ajudar a entender melhor. E também pode ser feitas comparações de dois tipos, com corte transversal e de séries temporais. Então, essas comparações, elas servem para a gente entender que é o que tem na próxima lâmina. Deixa eu passar aqui. Então, são dois motivos que a gente gera esses indicadores. Notem que, se eu disser para vocês, por exemplo, tá, que a empresa teve um lucro de 1 milhão, é muito ou é pouco? Depende. Depende do quê? Depende de uma série de outros fatores que vão nos trazer uma espécie de contexto em relação a isso. Por exemplo, para a empresa Companhia Vale do Rio Doce,
ter lucro de 1 milhão, isso é pouco ou é muito? É muito pouco. Não, né? Uma empresa do volume da Vale do Rio Doce ter um lucro de 1 milhão é que teve um lucro muito baixo, muito ruim, muito fraco. Agora, um pequeno escritório, uma microempresa, poder dizer, nós tivemos um lucro de 1 milhão. Nossa, isso é um baita de um lucro para uma empresa pequena. Então, o que nos ajuda a entender? Quando a gente pensa em índices financeiros, a gente está preocupado em entender um contexto, né? Aquele número, só pelo número, muitas vezes ele não traz uma informação adequada. Mas se a gente entender aquele número dentro de um contexto, aí sim, aí a gente consegue ter uma informação mais importante para a nossa tomada de decisão. Então, olha só, qual é o contexto que a gente tenta colocar quando a gente calcula indicadores? Duas grandezas, uma em comparação à outra. Por exemplo, um lucro de 1 milhão é pouco ou muito? Não sei. Mas se eu pegar esse lucro líquido e dividir, por exemplo, pelo valor total investido na empresa, aí eu vou ter um percentual que eu vou dizer, olha, eu tenho lá um ativo de 1 bilhão, eu tive um lucro de 100 milhões, ou seja, 10% eu tive de retorno em relação ao meu ativo total. Isso já é uma informação mais importante, eu consigo quantificar. Eu não tenho só os 100 milhões, eu tenho 100 milhões em relação a alguma coisa para me dar um indicador que 10% do meu lucro líquido, 10% eu consegui ter como rentabilidade do meu ativo total. Então, é a forma que eu tenho de tentar fazer uma comparação, fazer uma relação entre duas grandezas dentro da empresa. Então, olha só, depois de feito isso, eu vou estabelecer alguns outros contextos. Por exemplo, comparação de índices financeiros de diferentes empresas na mesma data. Daqui a pouco eu chego à conclusão que, eu tive um lucro pelo ativo total de 10%. Isso é pouco ou isso é muito? Não sei. Daqui a pouco, meu 10% eu posso achar que é pouco, mas daqui a pouco eu comparo com as empresas do setor e eu vejo que, não. O 10% é bom porque a média do setor fechou em 5%. Olha que bom resultado, hein? Não é, já melhorou em relação à comparação que eu tenho. Então, é muito importante isso. A comparação de índices com as médias setoriais é uma forma de a gente estabelecer até um benchmark, uma comparação para que a gente possa entender os nossos resultados. E também outra coisa importante é a gente entender em séries temporais. O que isso quer dizer? Analise o desempenho do indicador com o passar do tempo. O passar do tempo em relação às minhas séries temporais. Ou seja, no período do ano 2000 aqui, eu tive um indicador de 40 e poucos por cento. Depois 47, depois 52, depois quase 60. Ou seja, eu consigo ver num período que o meu indicador está tendo um acréscimo. Isso, pode me dar uma ideia que daqui a pouco, vamos imaginar que eu tenho um resultado de... Esse exemplo que eu estava dando antes do lucro em relação ao total investido, eu posso chegar à conclusão que eu tenho 5%, mas é muito pouco. Mas eu tinha 1, 2, 3, 4 e agora está 5%, ou seja, todo ano está crescendo. Então, está trazendo uma ideia de crescimento e esse crescimento tende a ser uma coisa boa. Então, muitas vezes, o número absoluto por si só, ele não vai te trazer muita informação, mas ele, dentro de um contexto de mais elementos, ele pode ajudar a gente a entender o contexto como um todo, tá? Ok? Depois, a gente pode fazer, inclusive, uma análise combinada disso. Combinar várias empresas ou um segmento de mercado no tempo, né? Num tempo mais... um período de comparação para que a gente possa chegar a alguma conclusão. Até aqui tudo bem? Vamos lá. Então, quais são os 4 tipos de indicadores que se tem, que normalmente se usa, né? Eu vou trazer aqui os indicadores que são mais consolidados, tá, pessoal? Os indicadores que têm uma teoria toda por trás, mas na verdade a gente pode utilizar os índices que a gente quiser, a gente pode criar índices novos, a gente pode inventar coisa,
a gente pode fazer o que a gente quiser, né? Esses são os indicadores que estão nas literaturas de gestão financeira, nas literaturas de análise de balanço, mas vocês podem trazer os indicadores que vocês quiserem. Eu quero inventar um indicador que me diga o lucro em relação ao imobilizado. Sei lá, eu quero saber quanto do meu lucro eu estou investindo em imobilizado. Estou inventando um agora. Não sei nem se isso tem cabimento. Então, eu vou criar um indicador para isso e eu vou poder, de alguma forma, calcular o que eu quiser. Por quê? Porque eu estou preocupado na hora de gerar esses índices financeiros, esses indicadores, eu estou preocupado, na verdade, com o meu stakeholder. Stakeholder é aquele usuário da informação que eu preciso, de alguma forma, dar informações para que ele possa tomar melhores decisões. E a gente sabe que cada decisor toma decisão de uma forma diferente e se utiliza de informações diferentes. Então, eu tenho um arsenal de indicadores traz a possibilidade de eu atender uma maior quantidade de tomadores de decisão. E daqui a pouco eu posso ter índices específicos para cada tipo de decisão, como, por exemplo, alguém que vai tomar uma decisão na área de vendas, ele vai querer saber informações relacionadas a vendas. Alguém vai querer tomar uma decisão na área de financeira, vai querer saber dos indicadores mais de financeiro, e assim sucessivamente. Cada tipo de usuário vai utilizar um tipo de indicadores. E mais ainda, às vezes, decisores de uma mesma área ou profissionais que estão aptos a tomar decisão sobre o mesmo cargo, uma mesma situação, eles podem utilizar indicadores diferentes. Então, a gente entender a necessidade informacional de cada tomador de decisão vai gerar os indicadores que vão ser os mais adequados para aquele tomador de decisão. Então, isso é importante a gente entender que esses aqui são os indicadores consolidados na teoria. São aqueles indicadores que a gente tem de forma assim mais comum e que todas as empresas emitem. Mas é óbvio que vocês podem utilizar os indicadores que vocês quiserem, os indicadores que vocês tiverem necessidade de prospectar e de indicar para os seus tomadores de decisão. Ok? Então, a gente vai trabalhar inicialmente com os indicadores de liquidez, tá? Que indicadores são esses? São os indicadores que eles avaliam a condição que a empresa tem de pagar suas dívidas, tá? Ou seja, quanto eu tenho de bens e direitos para poder pagar as minhas dívidas, para poder cumprir com as minhas obrigações. E aí a gente vai ver os 4 tipos de indicadores que eu estou trazendo aqui, que são os mais comuns, são os mais utilizados, tá, pessoal? Vamos lá. O primeiro deles é um indicador de liquidez geral. Avalia a condição da empresa em saldar, num determinado momento, seus compromissos com terceiros de curto e longo prazo, através da realização dos seus ativos circulantes e não circulantes. Então, para quem se lembra de contabilidade, que a gente tem lá o ativo circulante e o ativo não circulante, a gente tem lá o passivo circulante e o passivo não circulante. Lembra o que é o ativo circulante? Bens e direitos que a empresa tem para... bens e direitos que a empresa tem que devem ser líquidos, ou seja, deve ser feito, se transformar em dinheiro em até 12 meses a contar da data de encerramento do balanço. Ao passo que os não circulantes 12 meses a contar, depois desses 12 meses a contar da data de encerramento do balanço. E o passivo é a mesma coisa, só que em vez de liquidez, a ideia do passivo é o grau de exigibilidade, ou seja, uma dívida com terceiros que a empresa tem o prazo para fazer a liquidação dessa dívida. Se é o circulante, é até 12 meses a conta da data de encerramento do balanço. Se é o não circulante, é a partir de 12 meses a contar da data de encerramento do balanço. Então, vamos lá. A liquidez geral está preocupada, então, com esses dois. É tudo que eu tenho de bens e direitos contra tudo que eu tenho de obrigações com terceiros. E a interpretação é simples. Se a liquidez geral, por acaso, der igual a 1, quer dizer que para cada R$1 de dívida de curto e de longo prazo, existe R$1 de bens e direitos de curto e longo prazo para pagamento.
Se aqui der 2, quer dizer que para cada R$ 1 de dívida tem R$ 2 de bens e direitos para pagamento. Se aqui der 0,1, que é uma situação horrorosa, 0,1 é terrível, né? Então, que cada R$ 1 de dívida tem 10 centavos de bens e direitos de curto e de longo prazo para pagamento, e assim sucessivamente. Tá? Então, essa aqui é a fórmula. Aqui o que quer dizer cada fórmula, para que a gente possa identificar direitinho isso. Já a liquidez corrente, na minha opinião, ela é um indicador muito mais útil. Por quê? Porque esse indicador da liquidez corrente, ele vai nos trazer somente a relação que existe entre o curto prazo. Né? Como eu já falei, em contabilidade a gente tem esse conceito de curto prazo e longo prazo, diferente de outras áreas do conhecimento. Para fins contábeis, curto prazo é só até 12 meses a contar da data de encerramento do balanço. E longo prazo a partir disso. Outras áreas têm curto, médio, longo prazo, médio prazo, enfim. Para nós não, é curto ou longo prazo. E aí sim, a liquidez corrente é aquela que vai nos ajudar a entender a situação financeira da empresa de curto prazo. É o que eu tenho de bens e direitos contra o que eu tenho de obrigações com terceiros de curto prazo. Então, olha só, avalia a condição da empresa em saldar, num determinado momento, seus compromissos de curto prazo, através da realização de seus ativos circulantes. E aí sim a gente tem que ter cuidado, porque dentro desse cálculo pode estar ali contaminando, atrapalhando, estoques invendáveis, ou daqui a pouco valores a receber de clientes que são incobráveis, né? Isso tudo pode estar ali, pode estar gerando uma informação que talvez tenha que ter um filtro para não ter esse tipo de problema. Então, olha só, a interpretação da liquidez corrente. Liquidez corrente igual a 1 quer dizer que para cada R$ 1 de dívida de curto prazo, existe também R$ 1 de bens e direitos de curto prazo para pagamento. Se der liquidez corrente 5, por exemplo, quer dizer que para cada R$ 1 de dívida de curto prazo, tem R$ 5 de bens e direitos também de curto prazo para pagamento. Se der 0,5, aí é muito ruim, né? Quer dizer que para cada R$ 1 de dívida tem 50 centavos de bens e direitos de curto prazo, então, para o seu pagamento. Aqui a gente pode ver a fórmula da liquidez corrente, né? Ativo circulante dividido pelo passivo circulante. E aqui o que quer dizer cada uma das coisas, né? O índice de liquidez seca, ele serve para corrigir, não sei se corrigir é um bom termo, mas para melhorar um item que é importante que diz respeito à liquidez corrente. Tá? Na liquidez corrente, vocês devem se lembrar que é o ativo circulante, deixa eu voltar uma lâmina aqui. O ativo circulante dividido pelo passivo circulante. E eu disse para vocês que existia um risco de ter um estoque obsoleto que poderia prejudicar a nossa análise. Então, por isso que serve a liquidez seca. A liquidez seca serve para tirar o estoque fora dessa conta. Né? Então, esse indicador, de forma a melhorar a qualidade da informação do liquidez corrente, retira os estoques do ativo circulante. Então, considera que com isso pode ter algum risco de obsolescência de um pedaço do estoque, por exemplo, que pode trazer um prejuízo para a nossa análise. Então, vamos lá. Entre liquidez seca é igual a ativo circulante menos estoques dividido pelo passivo circulante. Qual é a interpretação disso? É a mesma do outro, né? Para cada R$ 1 de dívida de curto prazo, existe R$ 1 de bens e direitos de curto prazo, exceto os estoques para pagamento. Então, um ajuste da liquidez corrente, que a gente chama de liquidez seca, tá? E nós temos também a liquidez imediata. Gente, esse aqui é o indicador mais pesado no que diz respeito à capacidade de pagamento, assim, né? Porque ele pega, olha só, esse indicador mostra quanto a empresa tem de disponível em caixa ou títulos que têm elevado índice de liquidez para fazer frente aos compromissos de curto prazo. Imagina, ele vai pegar ali o que tem de grana no caixa da empresa ou depositado no banco
e soma com algumas aplicações que seja de resgate imediato, aquelas aplicações que, por exemplo, eu tenho, que eu posso sacar no dia seguinte, né, liquidez muito rápida, e para saldar todo o passivo circulante. Então, esse indicador costuma ser muito baixo às empresas, né? Então, olha só, a interpretação é essa mesmo, liquidez imediata. Para cada R$ 1 de dívida de curto prazo, existe R$ 1 de dinheiro ou de recursos imediatos para pagamento. Então, assim, o que eu tenho, assim, que eu tiver uma conta, eu tenho dinheiro para pagar na hora a conta. Né? Então, isso é importante a gente entender que esse indicador costuma dar muito baixo nas empresas, até porque as empresas costumam pegar sobras expressivas de caixa e elas acabam, de alguma forma, né, fazendo esses valores, aplicando ou investindo em alguma ampliação da fábrica, ou investindo em algum novo produto, ou até mesmo investindo no mercado financeiro. E os melhores retornos, normalmente, são aquelas aplicações que a empresa não tem tanta liquidez assim. Então, as empresas costumam ter índices de liquidez imediata muito baixo, assim, é comum ter muito baixo.